Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Ainda estamos no deserto e agora nós vamos falar sobre a constituição da nação mesmo, ou seja, o concerto que Deus fez, o pacto que Deus fez com a nação, que deixa de ser um pacto pessoal de Abraão, Isaac e Jacó para ser um pacto geral com toda os descendentes, né, com todas as tribos, e a formação, então, vindo através da confecção da lei e da lei que foi dada, ou das leis que foram dadas para o povo. Ora ao Senhor, peça a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos entender os seus mistérios. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, vem conosco, vamos falar sobre a constituição do povo através destas leis que foram dadas. Muito bem, então já estamos num passo seguinte, já deixamos para trás algumas questões, vamos falar sobre talvez o ponto central desta ida ao deserto, que é a constituição de uma nação. Ou seja, é a constituição de um povo que é de Deus, o concerto através deste pacto que é feito com Deus e com o povo. A formação deste povo exige lei? Sim, um povo ele é caracterizado por um conjunto de normas, um conjunto de regras. E esse concerto, essa formação de um povo, esse dar regras, foi feito exatamente no deserto, para que o povo não tivesse distrações nenhuma, para que a gente perceba que Deus está conosco nos piores momentos, nos piores locais, nas piores circunstâncias. Então, o deserto é um símbolo de separação de tudo que é do mundo, de tudo que é pecaminoso e aquela dedicação com Deus. O concerto foi feito no Sinai, e aqui a gente tem que lembrar o seguinte: a área toda aqui é chamado de deserto do Sinai. Então a gente tem aqui ou desertos de Etã, desertos de Sim, outros desertos, mas aqui nós temos uma área chamada deserto do Sinai. E o conjunto de montanhas que existe ali é chamado de Horebe. Alguns falam também de Monte Horebe. O pico é o que a gente chama de Sinai, Monte Sinai. Então você vai ver na palavra, às vezes Monte Horebe, às vezes Monte Sinai, porque às vezes eles fazem isso como sinônimo, mas o conjunto de montanhas é Horebe. E aquela montanha em específico é o Sinai. Nós estamos colocando aqui uma foto, né, um mapa, que localiza o Sinai no lugar adicional. Nós já falamos a vocês que ele poderia estar aqui, mas ele poderia estar aqui na região de Midian. Tá? Então Deus agora utiliza este local como um local separado, como um local especial, como um local santo, né? E separa este povo para si. Lembrem-se que antes os pactos eram feitos com as pessoas. Então, nós tivemos o pacto com Abraão, o pacto com Isaac e o pacto com Jacó. Agora, o pacto era feito com o povo, porque um povo estava sendo levantado como nação separada, nação santificada, nação abençoada. As condições do pacto eram estas: o povo passava a ser o tesouro de Deus, acima de qualquer outro povo. Então, Deus tem o seu povo como a menina dos seus olhos, trocando reinos por ela. Uma outra questão é que Deus enviaria um anjo especificamente para ir à frente do povo. Este anjo tinha duas funções.
a função de proteção, que é uma função típica de anjo, e a função de guia, que também é uma função típica de anjos. Então ele ia à frente mostrando o caminho, ele ia à frente protegendo o povo. Uma outra promessa, né, uma outra condição, Deus daria terra para este povo. Deus livraria da peste e Deus livraria da fome. E aí o povo deveria estar santificado, obediente, seguindo os mandamentos de Deus. Então Deus tinha promessas para este povo, contanto que houvesse obediência e respeito às regras que Deus estava estabelecendo. O povo é santificado e ele se coloca aos pés do monte para receber estas leis, ou as leis que Moisés estava recebendo diretamente de Deus. Estas leis, se nós formos olhar agora todos os livros do Pentateuco, a partir de uma parte do Gênesis, a partir daquele ponto em que eles chegam no Monte Sinai, nós vamos ver que existirão os 10 mandamentos, que estão divididos em 2 tábuas diferentes, e aqui o amado pode ver, nós fizemos uma série de vídeos falando sobre cada um dos 10 mandamentos. Então busca aí, meu querido, e veja que nós temos regras, né, estabelecidas, e nós fizemos um videozinho para cada um dos 10 mandamentos. Além disso, existem leis civis e penais que até hoje nós encontramos nos nossos códigos civil e penal, a gente encontra no trabalhista, nas nossas leis ainda estão vigentes aquelas leis que foram dadas para Moisés no monte. Existem leis sociais, leis de convivência, leis de respeito, leis de liberdade. Também foram dadas leis sobre ofertas, sobre discussão dos animais puros, dos animais impuros que serviriam de sacrifício. Nós temos um vídeo também, uma série de vídeos falando sobre estes sacrifícios, os tipos de animais, enfim. As leis sobre construção do tabernáculo, nós temos um vídeo que fala especificamente sobre o tabernáculo, a constituição, cada um dos elementos e o que significa cada um desses elementos. As leis sobre consagração, vestes, o ministério dos levitas. E ele fala também da instituição das festas. Se o amado for ver, nós também temos um conjunto de vídeos que fala sobre estas festas. E aí, a partir do momento em que estas leis foram dadas ao povo, houve a confirmação da aliança para que Deus fosse o Deus do povo de Israel, do povo hebreu. Amém, amados? Bons estudos!